Santo Ofício Português, ordenações, percebem? Eu estou contextualizando lá em Portugal. Daí, olha só, ainda está no textual introdutório, beleza? Nessa segunda parte desse texto introdutório está assim: em um processo de denúncia de bruxaria na Bahia, no final do século XVI, vê-se a seguinte acusação. Isso tudo está vindo no mesmo lugar. Minha fonte é a mesma, tá? E aí tem um trecho da acusação nessa denúncia de bruxaria aqui. E aí eu começo a introduzir o comando da questão falando, considerando-se contexto jurídico envolvendo o período colonial brasileiro. Aline, você acha que se você tivesse lido aqueles 3 primeiros parágrafos mencionando Portugal, isso teria te ajudado a pensar em medieval ou você não teria essa tendência? Eu acho que eu iria realmente tendenciar ao erro pelo desespero da hora. A gente acaba olhando Portugal e nem... Isso. Porque vai ficando isso na cabeça, né? São 3 parágrafos, então você pensa que tudo é importante. E porque era uma dica, entende? Há uma dica ali. A gente tem discutido na faculdade bastante, especialmente com o 5º ano, questões de prova desse tipo. Por causa do ENAD, mas para quem fez Enem há pouco tempo, se estudou questões de prova, estudou como essas questões são pensadas e como a gente responde essas questões, precisa entender isso. Quando a gente formula uma questão, e eu formulei essa, eu coloquei de propósito os parágrafos falando de Portugal, porque há uma dica ali. A dica é que eu estou falando de Portugal no século XVI e a gente tinha feito um recorte histórico dizendo que o período medieval na Europa vai até o século XVIII. E eu tinha também mencionado que o direito brasileiro do período colonial é a América Portuguesa. Logo, a gente está quase o tempo todo, né, desse período chamado de colonial, naquilo que a gente chama de direito medieval. Quando aquele autor do texto 2, ele está sempre indo e vindo, Portugal, Brasil, direito português, Brasil, é isso que ele está fazendo. A gente não está falando de um direito português que é isolado em si, ele tem um contexto do direito medieval. Eu lembro que os poucos que leram esse texto, foi o texto 2, foi o texto mais mal lido, que tinham lido, fizeram essas pontes entre o medieval e o texto 2. Tá? Então, nessa prova aqui para esse aluno, foi isso que eu fiz para ele. Eu o coloquei na condição de procurar fazer esses vínculos. Tá? Toda matéria é matéria. Ok? E aí, eu estava mostrando aqui para vocês, estou repetindo por causa do pessoal que chegou mais tarde um pouquinho na aula, que essa questão grande aqui tinha 2 partes. Eu vou respondê-las agora, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou recortar os 2 comandos, colocar no chat, que daí eu olho para vocês e vejo quem está na tela. Eu prefiro, tá? Então, o primeiro comando, explique quais as fontes jurídicas habituais no período histórico jurídico acima mencionado. Tá? E aqui a pergunta A, se você tivesse manjado que a gente está falando de medieval mais colonial, essa resposta era rápida. Estamos falando de fontes muito diversificadas, de um direito descentralizado, porque estamos falando de um período em que o Estado não concentrava nas próprias mãos todo o poder de dizer o direito. Então, a igreja dizia o direito, o que nos textos, no caso da bruxaria, pra caramba é a igreja. Eu estou citando Santo Ofício, gente. Estou citando o órgão inquisitorial. Né? Então, a
igreja tem esse poder, está claríssimo no texto que eu estou dando, inclusive, claríssimo, né? E o texto que eu estou dando, o texto básico que eu estou dando, ele vai mencionar a relação da igreja com as ordenações e vai dizer dessa relação. Então, a resposta da A passaria por dizer isso. É um sistema descentralizado em que há vários atores dizendo o direito, e nós temos entre esses atores a igreja, muito presente no exemplo acima, bem como o próprio Estado, que no caso de Portugal sistematiza as normas através das ordenações filipinas, como mencionado no texto. Mas temos também os costumes, e no caso brasileiro, conforme estudado, temos ainda interferências dos próprios colonos diante das circunstâncias próprias da vida colonial. Tudo isso a gente trabalha tanto no texto de medieval quanto no texto 2. Tá? Letra A. Letra B. Por que ela é mais trabalhosa? Por causa da expressão analise criticamente, né, gente? Encontrou uma analise criticamente ou um compare, a gente está falando dos comandos de questão difícil, tá? As outras não são fáceis, mas dentro da hierarquia dos tipos de questões, as duas mais difíceis seriam infira, analise, compare, tá? Porque exige múltiplas relações, ok? Então vamos lá, analise criticamente as experiências narradas no texto à luz dos seus conhecimentos sobre o direito no Brasil colonial. Tá? Se você escrever na prova, numa pergunta assim, professora, não consigo fazer análise porque não tenho conhecimento nenhum, e a senhora pediu para eu analisar com base nos meus conhecimentos, portanto, não consigo analisar nada. Você vai me dar um momento de lazer, enquanto estou corrigindo a prova, vou me divertir com a sua resposta. Pode me dar momentos divertidos, eu não me importo. Já tive vários com alunos de bom humor, que acharam, por exemplo, que as ordalhas com aluno, lembra dos ordalhas, como a disputa judicial é um tipo de ordalha, que é uma prova divina sendo feita, é uma ordalha, eu falei isso para vocês. Aí eu perguntei na prova, o que são as ordalhas numa prova substitutiva? E aí ele respondeu, professora, sinceramente não me lembro, mas o nome parece tanto o nome de orquídea, professor. Pois é, exatamente, Fabrício. Ô, Marisa. Gente, vocês não podem ficar chorando de véspera. Transforma a preocupação em esforço de estudo, viu? Tem gente que só se desespera, mas não estuda depois de fazer a prova, tá bom? Então vamos lá. Analise criticamente as experiências narradas. Quais eram as experiências principais narradas no texto? As principais experiências narradas no texto tinham a ver com aquele relato engraçadíssimo que eu li da bruxaria, né? E as referências dos textos acima sobre como que a igreja, as ordenações tratavam a bruxaria, tá? Então, você pode fazer um texto crítico falando desse, e aqui não tem uma resposta única possível, mas você pode fazer um texto de análise crítica, pensando quão subjetivo podia ser, como o texto mostra, né, que eu li para vocês, a percepção do que seria a bruxaria, de como dependeria da narrativa desses testemunhos, e como a gente consegue ver essa subjetividade, inclusive, dentro da própria lógica de um direito, que vem da própria igreja, que faz essa interferência a partir de elementos não objetivos, né, como no processo atual. Então, você precisaria fazer essa análise, me mostrando que entendeu os textos que leu, que estudou, tá? Mas você tem uma flexibilidade para essa análise, nesse caso aqui presente. Tá bem? Nessa prova que eu acabei de mostrar, qual seria a minha expectativa em termos de conhecimento? Vamos imaginar que você tivesse estudado tudo, tá bem? Então, se você é um aluno que estudou tudo, o que eu acho que você precisaria saber com mais facilidade? A dessa questão, que foi a última que eu respondi,
tá? E a segunda parte da questão 2, que falava dos modelos de Estado e poderes. Você tinha que saber que tinha poder moderador quando a gente fala do Império, porque isso é muito básico, vem lá dos seus estudos de base. E quando você lê modelo de Estado e poder, você deveria mais ou menos situar ali. Essa seria a parte fácil dessa prova, entendeu? Tem elementos fáceis, médios, mas muitos elementos difíceis nessa prova mesmo, bem mesmo. Tá bom? Quem sabe, se vocês estiverem me impressionado numa coisa ou outra esses últimos tempos, né? Vem umas perguntas assim, mais perto dessas coisas que me deixaram feliz, tá? O professor é movido por alegrias e tristezas, tá bom? Fica a dica, a esperança, tá bom? E vocês perceberam que nesta prova que eu mostrei para vocês, o que não caiu? O texto que eu mais quero que caia. Tô bolada aqui, mas eu acho que é um sinal de que vai cair, por isso que não tá aí. Tá bom então, Analise. Escravidão. Ela já me falou isso ontem, entendeu? Ela já me disse isso ontem. São Paulo e engenheiro conseguem dizer do que ela está falando? De que texto que ela quer que caia e que não caiu? Fala, Gabriel. Tem chance, hein, Gabriel? O texto 1 vai cair em prova. Em alguma das 3 provas ele vai cair. Com certeza ele vai cair. Porque nessa prova que vocês estão vendo aqui, de texto mesmo, só caiu 2, né? Tem outros conhecimentos das aulas que não são texto, tá? E, aliás, Giovana, então, essa prova aqui teria mais sucesso, Giovana, que eu mostrei? O 2, você achou mais interessante e simples? Simples? Mulher do céu! Cadê você? Quem é você? Giovana. Giovana, mulher do céu. Vocês te conhecem pessoalmente? Ô, Fernanda. Eu tô vendo meu 0 se desenhando com esse texto 2 e ela achando simples. Mas, meu propósito de mostrar essas questões dessa prova aqui para vocês é porque eu sei que a gente acaba focando nos textos. Até porque o Foucault teve que fazer o bendito do fichamento. Então, vocês focam demais nos textos e esquecem o resto do conteúdo de prova, tá? Tudo é conteúdo de prova. Tudo. Da aula 1, texto 1, até a última aula. Ok? Eu vou introduzir para vocês hoje a saída do período imperial e entrada na Primeira República. Eu consigo condensar os principais elementos jurídicos daqui para frente, para a gente chegar no último filme que a gente vai trabalhar, que eu quero trabalhar com o período da ditadura. Aliás, quero terminar com o período da ditadura, mas quero linkar Vargas, quero usar Vargas para falar teoricamente sobre ditaduras do ponto de vista jurídico, tá? Então, na ditadura varguista. Mas aí a gente termina com um documentário sobre o período ditatorial de 64 a 85, e com isso a gente fecha. Então eu vou trabalhar Vargas e ditadura 64 a 85 juntos, tá? Professora. Oi. Agora Maísa, gente, Maísa é uma pessoa pragmática. Eu quero trazer Maísa para mim. Vou roubar a Maísa. Eu lembro que a senhora falou que não vai trabalhar o filme, o último duelo, porque ele não foi gravado. Não preciso. O último duelo é o mais fácil dos filmes, né? E ele é ilustrativo do medieval. Ele não tem... Eu vou dizer para vocês, talvez, a coisa mais diferente que ele ajuda a enxergar, talvez, em relação ao medieval que a gente estudou, são as formas que a gente estudou. Foi mais fácil aplicar no último duelo, porque a gente conseguia enxergar o último duelo muito um lugar de aplicação do medieval.
medieval que a gente estudou, tá? Então, se eu der um medieval, um elemento de medieval para vocês, que faz um gancho com o filme, não vai necessariamente ser um gancho em que o filme seja uma teoria para ser usada, tá? Ele pode ser, na verdade, um facilitador para acessar. Por exemplo, se eu pedir alguma coisa para vocês ligados a ordalhos, provas judiciais religiosas, essas provas chamadas pelos modernos de irracionais, o filme ajuda muito a entender, porque o filme fala da necessidade de resolver um processo usando a manifestação divina numa ação humana, que é o duelo, né? Então ele pode ser usado só como esse gancho, a gente não precisa dele, tá? Como proposta teórica, beleza? Isso vai acontecer para esses 2 primeiros filmes, ok? Esses 2 primeiros filmes, eles trazem esses conhecimentos, especialmente os últimos documentários. Eles têm muita informação, eu anotei bastante o que a gente discutiu nas nossas aulas. Se eles caírem, eles caem conforme as nossas discussões, tá bom? Mas eu acho que é preciso lembrar das aulas, tá? E do texto 1 que o Gabriel lembrou. Obrigada, Gabriel. Boa pergunta, Jaqueline. Ó, pessoal, nós estamos os 3 campi noite aqui agora, tá? Quer dizer, estamos em parte os 3 campi noite, né? Teria mais gente, mas tudo bem, não tem problema. Tá gravando. Campus São Paulo e Campus Engenheiro Coelho, a coordenação de vocês vai indicar a sala em que vocês fazem prova, tá bom? Eu não sei se quando é Zoom, essas aulas de Zoom, vocês fazem as provas nas mesmas salas de vocês. Tem campos em que não dá para ser assim, então tem que indicar outra prova, tá? Eu estou mandando a prova para os coordenadores amanhã, até a tarde, umas 3 horas mais ou menos, para que na segunda ou terça eles já possam sinalizar isso para vocês, tá bom? Então, por gentileza, você que faz essa disciplina nos campi de Engenheiro Coelho de São Paulo, procure a sua coordenação, especialmente se você é gradista, para ter essa informação. Os que são regulares das turmas conseguem provavelmente essa informação com os representantes / líderes de turma, tá bom? Para nós aqui no campus Hortolândia, eu indico para vocês o local de prova entre segunda ou terça, mas provavelmente, pessoal, a gente faz prova numa das salas do segundo andar, tá? Eu acho que eu vou conseguir colocar vocês todos numa sala, acho. Aí eu posso ficar o tempo todo na sala com vocês. E o horário, professora? Dá para todo. Depois verifica, Silvia. Quem que você falou que fez o conta? Paloma. Silvia e Paloma. Verifiquem se é possível para todo mundo fazer às 19. Se for, a gente faz mais cedo. Ou 19h30. Para dar tempo dos atrasados atrasarem. Tá bom. Pode ser? Mas se vocês disserem que vocês podem fazer às 8h30, a gente faz às 8h30. Tá, então alguns já tinham falado que preferiam às 19. Entre 19 e 19h30, porque muita gente vem do trabalho, vem direto, não fica lá esperando. Tá. Faz esse levantamento nas 2 turmas, se for consenso, eu prefiro também que seja às 19h30, assim todo mundo consegue comer uma pizza depois da prova. Já que é pra chorar. Ou chorar. Mas chora comendo pizza, Lorena. Precisa chorar sem comer pizza. Sim. O que vocês acham que eu engordei na vida, gente? Eu engordei comemorando e me chateando, sempre comendo. Entendeu? Tudo acaba em pizza. Professora, fala, meu bem. Deixa eu fazer uma pergunta que talvez seja imbecil, né? Mas, como a sua prova é a única que tira meu centro, eu entro em desespero, pânico. Eu preciso falar com os professores desse curso que não estão tirando o centro dos alunos, onde já se viu. Deixa eu te perguntar uma coisa, as aulas são gravadas. Então, esse final de semana a gente tem acesso a essas aulas, eu posso rever a aula? Peraí, vou te mostrar. Peraí.
aí... Mas eu tenho que fechar a tela. Então, tela aberta. Tela água. Achei. Tá. Vamos de novo. Achei, Fernanda. Aulas gravadas, né? Ó, Que encontrei. milagre! Aqui eu tô com a tela da turma das 7 horas, que é São Paulo Engenheiro. Materiais, atividades, avaliações, aulas gravadas. Ó! Que espetáculo! Ouvi os anjos tocando trombeta agora. O pessoal dos outros campos não estranha não, porque os alunos daqui são um pouco exagerados, viu? Ô povo exagerado, que pelo amor de Deus. Tá? Então as aulas estão lá gravadas. E essa aula de hoje, eu tô dando ela só para vocês, eu não dei essa aula de manhã, não vou dar para a próxima turma por causa da semana de oração, problema tanto de manhã quanto da próxima turma. Então, eu estou gastando esse tempo, mostrando o modelo de prova, tendo essa conversa, abdicando dessa aula, no sentido da gente saber por onde vai caminhar. E atenção, eu vou falar pela 5ª vez, talvez, em aula. Líderes de sala, por gentileza, manda isso por escrito, põe naquele destaque lá do grupo do WhatsApp. Nós faremos 2 provas presenciais, essa e a próxima. Nós faremos 2 provas presenciais, essa e a próxima, tá? Ó, a aula que eu estou gravando agora, ela demora para subir. Então, como amanhã eu já vou ligar para eles lá em Engenheiro Coelho, para eles pegarem essa gravação e colocarem para o matutino e para a aula das 20h30, eu já peço a gentileza deles subirem imediatamente para vocês terem acesso. Tá bom? Dica importante. Obviamente, as questões que eu mostrei hoje em aula não cairão na sua prova. Tá bem? É só um exemplo de modelo de questão. Ok? Como eu faço para estudar, pelo amor de Deus, professora? Dicas da Fernandinha para você. Primeira dica de hoje. Os textos, faz o seu resumo, porque não é a mesma coisa o seu resumo, e do chat GPT. Mas, até porque não vai adiantar você estudar respostas do chat GPT se não cair a pergunta que ele formulou para você, tá bom? Então, formule, leia, formule seu fichamento. Mas, se você conseguir pegar os textos, se você não consegue, aprende, criatura, porque vocês aprendem, vocês querem, isso também dá para aprender. E eu sei que algumas turmas aqui, particularmente, alguns alunos sabem. Transforma os textos em PDF e fornece o texto para o chat GPT e pede para ele formular questões de nível difícil, com textos introdutórios, peça questões complicadas para ele te ajudar a estudar. Tente formular, de novo, fotografe o que você formulou, submeta para ele te ajudar a analisar. Em outra matéria que eu dou no 2º semestre, os alunos que usaram a inteligência artificial para estudar, usaram de maneira inteligente a inteligência artificial, tiveram boas notas, inclusive, porque eles conseguiram provocar bons caminhos de prova. Outra coisa, na medida que você estiver assistindo às aulas, se você estiver fazendo resumos, fazendo suas anotações, a inteligência artificial pode te ajudar a sistematizar essas anotações, por exemplo. Tá? Já fiz muito isso, gente. Ouvindo aula de professor, eu ouvia as aulas do professor e eu ia fazendo a formulação que eu precisava. E depois a inteligência artificial me ajudava a sistematizar isso. Eu faço isso até hoje, tá? Faço sempre que eu posso.
E aí, a partir dessa sistematização que ela fizer, e você sabendo que o texto se relaciona com uma aula, de novo, pede para a inteligência fazer e demonstrar essas relações. Peça para ela reformular questões, ou pegue uma questão das que estão sendo trabalhadas em monitoria, mas dá para a inteligência artificial as bases para ela dar a resposta, tá? Porque senão ela vai dar a resposta do que ela encontrar. Eu estou pedindo respostas com base no que eu dei para vocês, que a gente discutiu. Mas antes de pedir para ela te responder, diz para ela que você precisa responder aquela pergunta e para ela te dar elementos para te ajudar a dar a melhor resposta possível. Ou seja, pergunta para ela, me ensine a responder da melhor maneira possível, sem me dar a resposta à questão apresentada. Usa ela para você estudar. É quase como se você tivesse um monitor exclusivo para estudar com você. Ok? A inteligência artificial é uma mão na roda para isso. Fernanda, eu como acredito ser a mais velha da sala, né? Como sempre. Acho que não, hein, Denise? Não sou tão esperta com tecnologia, mas desde o começo do semestre que eu estou doutrinando o meu chat na sua matéria. Então, tipo, quando termina a aula, eu vou lá e coloco para ele, olha, hoje a professora falou isso, um aluno perguntou aquilo, o tema foi esse, e eu estou alimentando com essas informações. Legal. E aí, alimentando com a professora também, né? Olha, ela gosta de questões assim, 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 ela gosta dessa ligação entre um assunto e outro, entre uma aula e outra, para agora eu poder estudar. Então, quer dizer, ele tem informações suficientes de como são as suas aulas e como você gosta de formular questões para a prova. Eu espero que dê certo. Você não testou ainda para ver que respostas ele vai te dar, Ainda né? não, porque eu sou ansiosa demais. Se dá ruim na primeira, eu já desando. Então, eu vou testar agora, no final de semana, estudando para a prova. Hoje eu perguntei uma coisa para ele, porque para mim ele é ele. Eu não sei se para alguém o chat GPT é uma ela. Alguém? Para alguém é uma mulher? Pode ser uma ela. Pode ser o que a gente quiser, né? Eu fiz uma pergunta para ele hoje, ele me deu uma resposta tão absurda, tão absurda, tão absurda. Eu respirei fundo e entendi, né? Como a inteligência artificial tá planejada para responder sempre, mesmo que ela não saiba a resposta. E como se a gente não tem conhecimento básico, a gente é enganado pela resposta, né? Então, eu li a resposta e falei, cara, isso não pode ser isso aqui, né? Isso aqui não faz sentido. Fui investigar a parte usando o velho Google e depois eu voltei na inteligência, sabe que eu tinha tempo para fornecer mais dados. Né? Então, gente, corre para inteligência artificial, ela pode ser sua melhor amiga para você aprender. A faculdade é tempo de aprender. A gente acaba transformando a faculdade, depois de um ano dentro dela, num espaço para tirar nota, gente. Aí vocês entram na neura de tirar nota. Esquecem que vocês estão aqui para aprender. E que nem sempre as duas coisas andam juntas. Que o aluno pode estar aprendendo pra caramba e a nota não ser boa. E o aluno pode ter uma nota excelente e não ter aprendido nada. Por exemplo, quando ele cola. Ou quando a prova é fácil demais e ele não exige nada dele. Ou o professor, aqui no campo, vou contar uma coisa para causar discórdia. Aqui no campus de engenheiro de Hortolândia tem uns professores que gostam de dar um negócio chamado cola lícita. Engenheiro em São Paulo fazem isso? Não. Não, pela cara eu já vi que vou causar discórdia mesmo. Vou explicar o que é, tá bom? Vai poder usar os 3 fichamentos. Cola lícita é quando o professor permite que você faça um resumo, um papel com as informações que você... Pô, Renan. Tu me quebra, cara. Assim tu não me ajuda. Então, eu permito que vocês tragam uma
de anotações à mão da matéria. Tá? Você pode vir, eu vou inclusive recolher isso, que é para eu ter esse seu documento, né? Você pode usar isso aí na prova. É claro, pessoal, que quando uma prova vem dessa, para ela ser digna, ela deveria ser de nível mais difícil. Se o professor te permite usar a cola lista e a prova é fácil, talvez o seu nível de estudo e de esforço seja muito baixo do seu aprendizado. É disso que eu estou falando, tá? Fernanda, mas a gente nunca sabe se fica contente com a cola legal ou não. Porque quando pode usar, é porque vem chumbo. Dependendo de quem for a professora, eu já te digo a resposta. Ô, professora Fernanda, eu já falei o quanto que eu te amo hoje, que olha, essa foi maravilhosa. O quê? Eu não vou dar cola lista? Oxi. Foi dona Júlia Micaeli. Faça isso comigo não, mulher. Não. Pelo amor de Deus, já tava até soltando fogos aqui dentro de casa. Ela só ouviu cola lista, pessoal. Eu estou explicando que somos de engenheiro de São Paulo, que é uma cola lista. A criatura está fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, assistindo novela e jantando além de assistir minha aula, né? E aí ela só ouviu cola lista, ela resolveu prestar atenção. Na verdade, eu estou assistindo a sua aula e fazendo os negócios do você primeiro, que eu tenho que resolver. Vocês estão vendo? Estão vendo? Meio Mendes. Não falei nada disso. Estou explicando para os meus alunos, eu estou criando um problema para o professor Fernando e para a professora Evelise, contando uma coisa que se usa aqui, tá bom? Não adianta falar com os coordenadores. Pela coordenadora aqui que vos fala, que não usa cola lícita, eu não usaria, como de fato não uso. Mas admito que os meus professores usem. Até eu descobrir que a prova é fácil demais, aí normalmente a gente tem uma conversa. Não é, não. Vou continuar falando o que eu estava falando. Ó, pessoal, a faculdade é tempo de aprender. Quando você não usa a faculdade como tempo de aprender, você não passa na UAB quando ela acaba. Ou você vai ter que fazer cursinho. Porque, gente, não precisa fazer cursinho para passar na UAB. Não precisa. Se você usar a faculdade para estudar e aprender. Tá? No primeiro ano, a gente consegue segurar o aluno mais dentro do propósito. No tempo da faculdade que vocês estão, é um tempo que desanda muito a faculdade. Porque vocês já entram na pira da nota, de passar na matéria, de ter a nota, de facilitar o processo, porque o processo é difícil, então vocês tentam facilitar o processo. Né? Tem gente aqui, ok? Estou falando para o geral, Tricamp, que sabe os prejuízos que há quando desanda geral. Quando o sistema desanda geral, a perda de qualidade de ensino leva a situações muito delicadas para o coletivo. Né? Então, gente, lembra disso, que você está pagando faculdade, alguém está pagando para você. Tira o tempo para você se dedicar para estudar. Eu sei que a história do direito dá a sensação para vocês de que não serve para nada. E pode não ter realmente nenhum uso ou aplicação prática. Ela é uma disciplina crítico-reflexiva. Mas através dela, eu busco ensinar vocês a fazerem pontes de ligação, juntar contextos de conhecimento. Vou obrigar vocês a fazerem um tipo de avaliação levada nessa direção de propósito, porque eu estou tentando desenvolver com vocês habilidades, saber fazer, que são necessários para o direito. Tá bom? Não vai ser. Vai ser individual. Exato. Não, vai ser aqui que nem Renan falou. Desculpa, Renan. Demorou para cair aqui a ficha. Vai ser em duplo. Vai ser em duplo. Prova de história do direito será em duplo. No modelo Renan aqui. O Renan estipulou aqui para nós. Beleza? Show, já me sinto menos confiante, foi ótimo. Dúvidas? Nenhuma? Luiz Gustavo, de fato, aí vai fazer individual. Brasileiro ateu não é muito simples de haver, viu? Nós somos um país Professora, pouco ateu. Fala.
A senhora ficou de dar resposta sobre o texto 3, se vai utilizar o fichamento ou não, do texto 3. Sim, porque o texto 3 é o texto que todo mundo quer que caia. Tá bom. Ó, Ana Lívia, vai até império. Tá. Tá? Tudo que pegue, tudo até a aula passada vai. Tá bom. Eu ia introduzir hoje o direito no Brasil, Primeira República, mas acho que é melhor a gente gastar esse tempo, que ninguém diga que foi surpresa, porque hoje eu descobri que tinha gente achando que a prova era online. E aí, a partir dessa descoberta hoje, eu fiquei muito preocupada e achei que valia a pena abrir a mão da aula aqui para isso. Professora, tudo bem? Eu querida. sou a Elisandra de São Paulo. Eu tô mandando, acho que não tá chegando a mensagem. Eu não entendi no começo. Poderá usar os 3 fichamentos, é isso? Pode, ó. Do texto 1, nós temos um fichamento. Do texto 2, podemos ter um fichamento. Texto 3, podemos ter um fichamento. No caso, levaríamos os 3 para a prova e entregaríamos juntos com a prova. Exatamente. Obrigada, professora. Está indo uma orientação para quem for aplicar a prova sobre isso para vocês. Tá bom? O fichamento é feito à mão, né, professora? Fichamento é feito à mão. Professora, na aula passada eu subi o relatório um pouquinho depois das 10h30. Você poderia olhar lá, por favor? Mandei no seu e-mail. No meu e-mail aqui na caixa postal do AVA? Isso, no mesmo dia. Fernanda, eu também. Eu sei. Mesmo dia. Não foram só vocês duas, tem um monte. É porque eu fiquei esperando acabar a sua aula, daí a hora que você terminou de falar, eu postar, daí já tinha terminado o tempo, daí eu peguei e postei no seu e-mail, tá bom? Não tem problema, tá tudo bem. Foi o caminho que eu dei para vocês resolverem esse problema. O importante era mostrar para mim que vocês tinham feito ali dentro daquele contexto. Por isso que eu pedi essa solução, tá bom? Eu vou começar a lançar as notas em breve aí. A gente estava com um abacaxizão imenso para resolver. Foi resolvido hoje, graças a Deus. Aí semana que vem as coisas estão menos ruins. Deixa eu tirar uma dúvida. Diga. Nas primeiras aulas, tinha dito que os fichamentos nós poderíamos fazer em dupla. Uhum. Então, por exemplo, eu vou ter 2 escritos à mão com a minha letra e 2 cópias da minha dupla. Certo. Tudo bem, né? Tudo. Beleza. É em trio, né? Até em trio. Dupla. Foram 3 pessoas. Eu lembro dupla. Não lembro dupla. Eu lembro trio. Gente, pelo amor de Deus. Eu vou assistir a primeira aula novamente, mas eu tenho quase certeza que eram 3. A gente é trio desde o começo. Calma. Eu tinha entendido que era em trio. Eu acho que, inclusive, não era em trio. Tá. Desculpa, galera. Calma, gente. Inclusive interferência. Nem sabia que podia fazer esse Vou te fichamento em matar. dupla. Tá bom. Trio. Tá bom. O nosso trio é até um quarteto. A revolução aí. Pois é. É que quarteto não dá, são só 3 textos, né, pessoal? Não, então, mas é 3 mesmo, tá gravado. Eu assisti as aulas. A gente está treinando bem os nossos alunos do direito. Quando ele faz... Quem falou, eu vou assistir a aula de novo para ver o que a senhora falou? Quem foi? Eu, Lorena. Tá vendo? Ó, a gente está treinando bem o aluno de direito quando ele vai lá buscar a prova. Certinho, pessoal. Mas vocês sabem onde que eu achei a prova? Por isso que eu falei porque a gente tem um combinado, eu, Paloma e Lorena. Então você fica com um, você fica com um e você fica com um. Falei, será que é isso mesmo? Vamos ver. Inclusive as suas anotações do 1 eu nem tinha marcado aqui. Fui lá na terceira aula que tá, pra pegar tudo certinho, bonitinho. Só façam atenção ao seguinte. A diquinha da Fernanda. Se vocês só dividirem, cada um faz um, e quem não está fazendo não tiver lido, pode ser um fichamento que não serve para muita coisa, tá? Não, mas a gente leu. Foi combinado cada um fazer, mas também ler. Tá bom. Para poder também ter coisa coerente ali. Não adianta fazer um negócio de qualquer jeito. De só eu entender e as meninas não, ou vice-versa. Ô Larissa, você é maldosa, Larissa Cardoso. Podia fazer em dupla, e considerando que muita gente aqui não fez ainda, e eu sei que não fez,
porque a vida é assim mesmo. A gente vai matando o leão no dia do vencimento do prazo do leão, tipo, a gente está sentindo o bafo quentinho do leão na cara, né? Salvo alguns alunos mais dedicados. Então, tem muita gente que vai ainda poder se beneficiar daquilo que não sabia. Né? Professora, só para confirmar, é para a gente ver se todo mundo tem a disponibilidade para fazer a prova presencialmente quinta-feira às 19h30, né? Aí a gente manda para a senhora. Isso. Tá. Se houver aluno que não pode, gente, a gente não pode fazer a prova nesse horário, tá? Tá. Beleza? Se não puder, não tem como. Porque o horário da aula nosso é 20h30. 20h45. Tá bem? Então, a gente só faria a mudança para Hortolândia dentro dessas circunstâncias, tá? Ô, Luiz Gustavo, o que se passa, meu filho? Renan tá inspirado hoje. Beleza? Vocês têm o link da semana de adoração? Não sei se vocês receberam. Cada turma recebeu. São Paulo recebeu o link da semana de oração, semana de adoração. Engenheiro. Recebeu? Obrigada, Maísa. Belezinha, nenhuma dúvida mais. Estamos prontos, preparados e apostos. Quero dizer, engenheiro de São Paulo, que eu queria muito estar com vocês fazendo prova, tá? Quem sabe a gente sorteia em um dos dois campos e eu vou na segunda prova acompanhar vocês pessoalmente, tá bom? Colar no capão precisa ser muito por amor, viu, amigo? Eu vou, mas é por amor que a gente vai. Tá bom? Lembra, pessoal, de EC, que eu falei para vocês que eu vou aplicar a prova presencial no matutino? Então, se alguém quiser fazer a prova no matutino, para que eu esteja presencial, eu vou aplicar presencial no matutino a partir das 10 da manhã, provavelmente na quinta-feira que vem. Fechou? Vou falar com o professor Fernando, com a professora Evelice, quem sabe eu deixo alguém aplicando prova aqui em Hortolândia, na segunda prova, e vou visitar vocês. Faz tempo que eu não vou para São Paulo, no campus de São Paulo. Boa. Fechou, Luiz. Luiz, fechou então, Luiz. Se eu vou nessa vibe aí, você vai me ajudar a entrar e sair aí do capão. Se eu tô na segurança, fechou, né? Tamo junto. Então tá bom, pessoal. Boa noite para vocês. Priorizem o que é prioritário. Não abram mão do que é mais importante. Boa noite. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.